Lugar. Obrigado por se inscrever. Obrigado por se inscrever. E bem, vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo. Bem, uma carta que foi divulgada por Delcy Rodrigues, que seria, vamos dizer, a presidente interina, na Venezuela. Como parte dessa transição, ela envia uma carta aos Estados Unidos, mas diz também ao mundo, e na qual, bom, vamos aos detalhes. Mas ela estaria levantando a bandeira branca, por assim dizer, já. Ela diz colaborar, cooperar com os Estados Unidos. Pelo que se sabe, aí está a carta escrita em inglês e, bom, enviada evidentemente aos Estados Unidos. Evidentemente isso é e confirmaria o que o New York Times dizia, não é? O New York Times dizia que já tinha havido uma série de aproximações entre Delcy e os Estados Unidos. No Catar, não, e que tinham chegado a um acordo, pois sendo uma transição, os acordos ainda não estavam muito claros. Que sim, que se não, mas tinha sido feito por meio do Catar agora mesmo. Isso confirmaria que essa situação aconteceu. Provavelmente desde antes, ou seja, a decisão já estava tomada, sem que, obviamente, Maduro soubesse, já estava tomada antes, aparentemente. Mas enfim, o que é que se sabe? O que diz a carta? Antes dizíamos não seremos colônia, agora é tomem as chaves, né? E é isso. Venezuela reafirma sua vocação para a paz e convivência pacífica. Nosso país deseja viver sem ameaças externas, com respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global se constrói garantindo primeiro a paz de cada nação. Priorizamos uma relação internacional equilibrada e respeitosa entre Estados Unidos, Venezuela e países da região. Obrigada, baseada na igualdade soberana e na não interferência, esses princípios guiam nossa diplomacia, assim como a dos demais países do mundo. Estendemos o convite ao governo dos Estados Unidos para trabalharmos juntos em uma agenda de cooperação voltada para o desenvolvimento compartilhado, no âmbito de uma legalidade internacional e para fortalecer uma convivência comunitária duradoura. Presidente Donald Trump, nosso país e nossa região merecem a paz e o diálogo, não a guerra. Esse sempre foi o posicionamento do presidente Nicolás Maduro e de toda a Venezuela atualmente. Essa é a Venezuela em que acredito e à qual dediquei minha vida. Meu sonho é ver a Venezuela como uma grande potência, onde todos os venezuelanos de bem possam se encontrar. A Venezuela tem direito à paz, desenvolvimento, soberania e futuro. Delcy Rodrigues, presidenta interina da República Bolivariana da Venezuela. Bem, um pouco ambígua. Ambígua, se não totalmente. Está ganhando tempo? Ambígua, acho que ele só ganha tempo, mas tudo bem. Alguns, então, afirmam que isso é uma estratégia não só para ganhar tempo, mas também para fazer movimentos internos rápidos o suficiente para tentar controlar possíveis rupturas internas. É preciso lembrar e observar o que tem acontecido à tarde, com movimentos que estão ocorrendo ou sendo realizados dentro da Venezuela, com coletivos. Recebemos imagens que, bom, evidentemente não podemos revelar a fonte, nem vamos dizer, obviamente. Mas eu já tenho imagens onde dá para ver que há militares entregando armas para os coletivos, armas longas, ou seja, evidentemente aqui tem algo acontecendo internamente, uma coisa, e o que está sendo dito para fora é algo bem diferente. Desconfio totalmente desse movimento do serviço de inteligência, ele precisaria provar isso para eles. Além disso, é muito ambíguo falar sobre nossa colaboração, mas ele continua mencionando que Maduro é o presidente? Continua dizendo que sim, que primeiro vem a soberania, que primeiro é aqui, que primeiro é ali, ele diz. Bom, de fato, parece que não está sendo entendido. E além disso, é totalmente ilógico falar de soberania. Quando? Bem, agora eles estão basicamente bem. Em uma briga, há uma briga entre dois países, uma briga entre os Estados Unidos e a Venezuela. Neste caso, ao menos com os líderes do regime. E evidentemente, bem, aqui também chama a atenção a maneira como ele faz o comentário. Há então várias imagens, eu gostaria de ir publicando algumas delas e mostrar para vocês mais ou menos o que tem sido observado nesse tema.
porque mostraria o que já víamos há um tempo de alguns coletivos se organizando, né? Alguns coletivos que mostrariam organização por aí. Você me mandou uma imagem há pouco também, de uma imagem onde se observa uma quantidade importante de coletivos, não sei se você me mandou. Sim, né? É essa, não é? Ou seja, já se vê em imagens como essa, onde estão todos enfileirados, isso é em Belas Artes, ou perto de Caracas, ali em Belas Artes. Às 7 horas locais da Venezuela, observam-se movimentos massivos, movimentos grandes, desses motociclistas que fazem parte do regime e que muitas vezes são responsáveis por fazer o trabalho sujo. Na qual, bem, agora que estarão trabalhando, bom, mas vamos lá, né? Fica tranquilo. Tranquilidade não é o que esses grupos transmitem. Daqui a pouco vamos ver outras imagens que têm nos enviado, mas evidentemente é algo impressionante, né? O que mais se sabe sobre isso? Bom, também estamos vendo sobre isso. Amanhã, nos Estados Unidos, haverá uma reunião considerada muito importante para discutir esse assunto. Venezuela será no Capitólio às 17h30, horário de Washington, Distrito de Colômbia. Seria preciso verificar qual é o horário para cada país. E bom, vai acontecer. Marco Rubio, Pijas Pambondi, John Radcliffe, que é da CIA, e Dan Kane, E no Poder Legislativo vai estar o Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Representantes, o Comitê de Relações Exteriores do Senado, Comitê de Serviços Armados do Senado e da Câmara dos Representantes. Agora, o que chama a atenção é que eles foram convidados ao Congresso porque o Congresso estava muito irritado, porque basicamente eles esconderam isso, não esconderam dos senadores. O que ia acontecer na Venezuela? E bom, vai o Mike Johnson, que é o speaker da Câmara, o presidente da Câmara, vai o Jaquen Jeffries, que é o representante da minoria, ele é democrata, John Thune, líder da maioria do Senado, John Este, Chuck Schumer, dos democratas, Rick Rafford, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, e Jim Himes, principal membro do mesmo comitê. Sam Cotton, presidente do Comitê de Inteligência do Senado, e Mark Warner, membro de maior destaque do Comitê de Inteligência do Senado. Vamos ver o que acontece lá, porque realmente eles passaram dos limites, né? Basicamente, com essa decisão, o governo de Donald Trump, um assunto que já era esperado, mas enfim, eles fizeram isso de maneira inesperada. De maneira inesperada e bom, sem avisar ninguém. Deputados concordaram, deputados discordaram, mas agora serão levados em consideração, pelo menos para isso. De acordo com o que foi relatado, essas imagens têm sido mostradas para nós de vários ângulos. Como há então bom, se esse movimento, vamos ver ali, dá para ver essas pessoas que estão entrando entre militares e aparentes civis. Eles estão tirando armas de um automóvel que está ali ao fundo à esquerda, não é? E tem um grupo de pessoas do lado direito que estão recebendo armas longas. Isso faz parte das imagens de hoje, que sejam ou que supostamente são de hoje. Agora, em meio ao caos, é difícil saber se são de hoje ou não. Vamos dizer, supostamente isso estaria acontecendo, evidentemente. Aqui há outras imagens com armas longas. Hoje, nas redes sociais, no Twitter, em diferentes reportagens foram vistos esses operativos desses grupos com armas longas em vários pontos. Aqui também recebemos mensagens da Venezuela nos alertando sobre o que está acontecendo nesse tipo de movimento, de grupos que funcionam como gangues, funcionam como paramilitares de repente. Quer dizer, vamos lá, são situações terríveis. Agora, o relatório do New York Times afirmava que Délcio Rodrigues esteve quase chegando a um acordo, mas o acordo não foi alcançado. Segundo eles, o acordo não foi concretizado nem alcançado. Mas já havia uma aproximação, quer dizer que por aí já estavam tentando fazer uma aproximação. Fora de ou considerando um Maduro, digamos, fora bem do regime, basicamente não. Então, bem, quem sabe até onde isso vai escalar? Sim, se o acordo que tentam do sim é, bem, meramente palavras ou realmente vão buscar uma coordenação para uma transição, não fala de transição na mensagem. Não fala de transição, então não. Ou seja, continua falando de Maduro como presidente?
Venezuela. Curiosamente, um tema que alguns especialistas comentaram é que já declaram presidenta interina, é o nome que usam, mas com um artigo diferente do que a obriga a fazer eleições em 30 dias. Ela agora está em um modo, digamos, em vez de usar o 228, usou o 229, no qual ela pode estender sua presidência por 90 dias. Ou seja, a melhor aí... Ganhar 90 dias sem agir. E se ela pudesse ficar aí bastante tempo? E bem, porque eu supunha que ela ia ficar só um tempinho e depois iam acontecer as eleições. Vamos ouvir Donald Trump falando sobre o tema da Venezuela. A próxima pergunta é: quem está no comando da Venezuela agora? Você conversou com a recém-impossada presidente Teresa Rodrigues e quais são seus pensamentos sobre toda essa situação? Você disse que os Estados Unidos iriam comandar a Venezuela? Estamos lidando com as pessoas que acabaram de receber apoio. E não me pergunte quem está no comando, porque eu vou te dar uma resposta e vai ser muito polêmica. Isso significa que significa... Nós estamos no comando? Você tem a próxima pergunta? Ok, eu fiz isso, claro, sem rodeios. Estamos responsáveis pela Venezuela. Não, porque ele pergunta sobre Delcy Rodrigues e diz: melhor não me perguntar isso, vai ser polêmico? E ele diz: qual é a resposta? E ele afirma: nós estamos no comando, eles comandam a Venezuela. Pelo menos é o que afirma Donald Trump. E bom, também tem outro áudio que faz referência. Ouvimos uma vez, né? De quem? Da Colômbia? De Cuba. De Cuba. Ah, sim, bom, de vez em quando. E daí aconteceu o que aconteceu? Vamos ouvir um áudio que tem a ver, mas com Cuba ouçam o seguinte, Donald Trump. Como você viu isso? Ah, que Cuba está pronta para cair, sabe? Cuba parece que está pronta para cair. Não sei se conseguem se manter, mas Cuba... Diz Cuba, pois está prestes a cair, está à beira de cair. Isso não é sustentável. Ele só tinha uma única fonte forte de renda, que era a da Venezuela, agora não tem mais renda, e então, diz, Cuba estaria prestes a cair. Vamos ver se faltou mais alguma coisa do áudio. Espera aí, eu te falo e diz o seguinte. E há muitos grandes americanos cubanos que vão ficar muito felizes. Diz, bem, basicamente é que Cuba está prestes a cair. Há muitos cubano-americanos nos Estados Unidos que ficariam muito felizes com essa situação. E já havia, por exemplo, especialistas que diziam que só com as sanções sobre os petroleiros, o governo de Cuba já enfrentava dificuldades, pois não tinha mais acesso ao petróleo da Venezuela. E também um tema que chama a atenção é que grande parte dos que teriam perdido a vida, que se tem falado, né, porque realmente o número é 40, mas o governo não anunciou oficialmente um número. Mas desses 40 que teriam perdido a vida na Venezuela, 32 seriam cubanos que morreram em combate, que seriam basicamente os responsáveis pela segurança de Nicolás. Ou a maioria dos que morreram realmente eram cubanos? Eram cubanos dos 40, não 32 cubanos. Foi emitido um decreto pelo gabinete do presidente Miguel Díaz-Canel, onde ele declarou 2 dias de luto nacional, indicando que os cubanos presentes na Venezuela e caíram após uma resistência feroz em combate direto contra os agressores e, como resultado, o bombardeio às instalações. Mas, enfim, fala-se que há outros militares que ainda estão lá, aguardando, porque o governo da Venezuela não... Números oficiais, não. Não os divulgou. Mas, enfim, agora são 40 oficialmente. Eu tenho outros dados que falam de mais 20, ou seja, 60. Mas como isso não está confirmado, vamos ficar atentos a esse assunto importante. Pois bem, aí está a questão, vamos ficar atentos ao tema. Mas evidentemente isso faz parte, digamos, do que está acontecendo. É uma situação, vamos dizer, na linha de sim. Pois é, vamos falar assim. O surreal, porque pelo menos a essa altura não parecia que tudo fosse girar tão rápido. Mas a situação se acelerou. Aqui, brincando, diziam, e os próximos quem são? E os próximos são Nicarágua, ou Cuba, ou esse? Pois parece que sim, né? Parece que sim, quer dizer, bom... Tem 2 em 1. Lista sem ter que fazer muita coisa de verdade, porque
Isso, evidentemente, já é uma crise em cima de outra crise, né? Uma crise em cima de outra crise, então é realmente algo tremendo. E bom, vamos então para outros temas, outros assuntos também importantes. Olhem, há outro comentário interessante e mais um áudio. Este aqui é um áudio lá dos Estados Unidos, de Donald Trump, mas neste ele faz um comentário sobre a Colômbia. Sobre Petro? Sobre Petro. Vamos ouvir. Dirigido por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la para os Estados Unidos. Ele não fará isso por muito tempo, pode acreditar. Isso quer dizer que ele não fará isso por muito tempo? Ele não vai fazer isso por muito tempo. Ele tem moinhos de cocaína e fábricas de cocaína, ele não vai fazer isso por muito tempo. Haverá uma operação pelos Estados Unidos da América? E isso me parece bom. Bem, se você quiser... Tudo bem. Ele diz que a Colômbia é governada por um homem muito doente, referindo-se a Gustavo Petro, sem citar seu nome. E ele o acusou de estar produzindo e vendendo, bem, o que seria cocaína, diz ele, não foi assim por muito tempo. E nisso, a repórter pergunta se haverá uma operação dos Estados Unidos na Colômbia. E ele diz, bem, isso me soa muito bem. Hoje o Petro também apareceu, todo corajoso, né? Também fazendo comentários. Sim, exatamente. Contanto que ele não comece a cantar Crazy War. Sim, pode até sacar facões, mas que não cante. Sim, pode comentar à vontade, só não cante Crazy War porque aí fica realmente intenso. Trump também, bom, então em outros assuntos. Edmundo Gonzalez, o candidato e presidente eleito da Venezuela, que teve que fugir desse país com 70% dos votos a favor, teve que sair fugido. Agora mesmo ele está dando uma mensagem, sim. Exatamente, uma mensagem onde ele lembra que não pode haver uma transição realmente democrática se não forem libertados todos os presos políticos que estão detidos neste momento pelo chavismo. Entre eles o seu genro, por sinal, que está lá há mais de um ano sem nenhuma razão, além de ser o genro de Edmundo Gonzalez. Ele lembrou disso e que eles venceram pela maioria. Porque no final das contas, embora Trump e Marco Rubio digam, bom, isso é a curto prazo, não sei o quê, eles já passaram por uma eleição e já ganharam. E bom, essa mensagem é lançada no momento em que tinha que ser feita, né? Ou seja, tinha que ser lançada, evidentemente a mensagem é, então, uma questão que Marco Rubio mencionou hoje, que ele acha fantástica E que ele a conhece há muito tempo. Essa Maria Corina, que é fantástica, pessoa, prêmio Nobel e tudo mais, mas então eles veem a curto prazo, né? Ou seja, eles veem como está sendo operado agora, quem é que eles podem colocar no comando, tipo assim, rápido. Isso, claro, faz suspeitar, porque já existem relatos, há relatos da mídia americana que afirmam que a intenção seria então deixar a Delcy ou alguém do regime. E seria, então, um ponto muito estranho, né? Em que você deixa um regime ali... No fim, a população permanece igual, sob um governo horrível que não se importa com o povo. Exato. Então, está muito claro que aqui existem interesses que vão além da democracia ou além de interesses econômicos. Veremos. Tomara que tudo dê certo, pois o importante é o povo. Mas, evidentemente, há um temor de que isso possa ser diferente e que não haja uma evolução. Digamos como se quisesse exatamente assim. E outro assunto que chama a atenção, afinal de contas, essas guerras também servem como teste para muitas das armas que estão sendo desenvolvidas. É um radar anti-stealth chinês que falhou na Venezuela e isso foi muito compartilhado na mídia taiwanesa. Que, bom, são um dos principais preocupados diante de uma guerra, de um confronto com a China. E, bom, segundo se sabe, um radar de fabricação chinesa falhou na Venezuela durante a operação dos Estados Unidos. Neste sábado, os Estados Unidos conseguiram neutralizar as defesas aéreas da Venezuela e capturar seus líderes em menos de 30 minutos. Acho que tudo durou cerca de 1 hora, mas logo eles já tinham pego eles.
E os sistemas de fabricação chinesa tinham sido promovidos como um sistema de defesa aérea, o mais potente da América do Sul. Não funcionou, obviamente. No entanto, após o fracasso, alguns os consideraram como um enfeite caro. Não serviram para nada. E este? A China avalia possíveis mudanças. Que mudanças vai fazer aí? Por quê? Além disso, esses helicópteros que usaram são helicópteros que têm um sistema anti-ataque muito interessante. Ou seja, dizem que há pouco vimos um depoimento por aí. É que nos mostraram muitas imagens muito fortes, extremamente fortes. Sim, de tudo. Como tudo, literalmente, tudo como ficou. Mas tem uma pessoa, um soldado que estava em um hospital. Vimos o teste, ouvimos o testemunho dessa pessoa. E ele disse que ia atirar com o Javelin. Acho que era isso. Ia disparar contra os helicópteros. E de repente ele ouviu como se fosse um assobio, né? Que só ouvia isso. E de repente as bombas começaram a cair. Esses helicópteros, ela tem um sistema na parte de baixo que usa um laser. Então ele contou que com isso eles detectam qualquer disparo que estejam fazendo contra eles. E você já viu que alguns soltam tipo luzes de sinalização, né? Mas esses em especial têm outro sistema que lançam umas coisas super quentes, mas que não brilham. Então você vê o avião voando à noite e nunca vê onde eles estão. Porque realmente esses lançamentos desses pequenos objetos são super quentes, mas não brilham. Então ele te conta que os radares na verdade, como o sensor de calor que vai seguindo o míssil, ele acaba indo para outro lado e atira nesses pequenos, digamos, objetos quentes que eles lançam e aí colapsam. E também foram testadas várias tecnologias, sobre as quais não foram divulgadas, só se sabe que várias tecnologias foram testadas. Dentro desse movimento, vamos dizer assim, existem armas secretas sendo usadas nesses movimentos. Até agora foi o que disseram. Então está especulando? Sim, por exemplo, o armamento usado, Trump afirmou que usaram algo para apagar todas as luzes do sul de Caracas. Que bom por aí, em um vídeo de uma streamer que está fazendo uma gravação, uma live pelo celular, e literalmente assim, de um segundo para o outro, tudo fica escuro, tudo apaga. Sim. Exatamente. Então usaram, digamos, esse tipo de arma. Aí é preciso ficar atento a toda essa questão, né? Vamos então para outros assuntos. Só esse. A gente vai lembrar que amanhã Maduro e sua esposa Cília vão ter sua primeira audiência no Tribunal Federal de Manhattan. Agora ele está na mesma prisão onde está Luigi Mangione, onde também está Puff Daddy, ou como vocês chamam, porque ele sempre mudava de nome, Odiri. Também nessa mesma prisão esteve Maxwell, a ex-namorada de Jeffrey Epstein. Também esteve lá Chapo Guzmán e um dos terroristas, o que sobreviveu, só o terrorista do caso de Boston, da maratona de Boston, o garoto, o mais jovem. Pois bem, já estiveram lá pessoas super perigosas. Nessa prisão também está Sam Bankman, que é o das criptomoedas. Ah, perfeito, ele também está lá. Pois é a única prisão federal em Nova York, certo? Exato? Então, pois é, sim, já passaram por lá todo tipo de pessoas, sim. E, bom, agora quem está super irritado é o filho de Nicolás, que chamam de Nicolásito, que bom. Ele tem estado basicamente furioso, tentando descobrir quem foram os traidores, os que estavam trabalhando para a CIA. Quem trabalha para a CIA? Essa deve ser a dúvida dos mais próximos. Os familiares de Maduro, os do círculo mais próximo, devem estar tentando descobrir quem foram, mas também podem estar com os dias contados. Também no sentido legal, afirmando que poderiam agir também contra personagens ou familiares próximos de Maduro. Sim, uma das acusações é contra ele, é só pegá-lo e ele terá o mesmo destino do pai. A questão é que eu também acho que agora, neste momento, com certeza o Nicolásito Maduro já perde poder sem o pai dele por perto. Não, agora é totalmente diferente, o personagem já caiu. Então, o resto pode se complicar, evidentemente, para os mais próximos, para os familiares, principalmente se ele realmente quiser negociar. Rodrigues, ainda tenho dúvidas se ele vai querer fazer isso. Mas bem, vamos a outros assuntos também importantes do que acontece no mundo.
Olha, então vamos para outros assuntos. O que está acontecendo no Irã está realmente chamando muito a minha atenção, porque, bem, eu saí, caminhei por lá, para começar, estaria bem prestes a sair do país, ou seja, saí, caminhei e estaria preparando sua saída, sua fuga, devido a como as coisas estão à tarde. Comentei com vocês que havia 174 cidades e vilarejos que estiveram bem em protesto, mas já em um nível de distúrbio e rebelião, não é? Bom, isso explodiu em poucas horas, agora a situação saiu do controle, está realmente complicada. Infelizmente, também estão atacando mais pessoas, estão atirando em mais gente, há mais vítimas, infelizmente, e está totalmente fora de controle. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Olhem, eu caminhei, e já teria um plano de fuga, esse seria para a Rússia. De acordo com um relatório vazado, o líder supremo já está preparando sua fuga para Moscou, segundo o relatório de inteligência citado pelo The Times. O personagem saiu, eu caminhei. O chamado líder supremo afirma que já tem uma rota de fuga pronta caso os protestos em massa continuem fora de controle. E tudo indica que vão continuar fora de controle. Infelizmente, já há 20 pessoas que perderam a vida, incluindo membros que estariam próximos a ele, próximos a essa pessoa, próximos a este. Saí e caminhei, que também têm sido basicamente perseguidos, não é? A notícia surge em meio a fortes tensões sociais, onde também a captura desse tema, da captura de Maduro, pode significar um efeito dominó para outros temas, não só para Cuba e a região, mas pode significar outras situações. Na mídia, relatam isso de forma bem diferente. O tema da Coreia do Norte, para mim, pareceu que o lançamento desses 2 mísseis pela Coreia do Norte foi como uma estratégia, como se dissesse, estou alerta e pronto para disparar. Porque no final, é outro personagem que também foi muito mencionado ontem, que todos estavam falando do Maduro. Segundo o plano B, como chamam isso, é que o regime já não confia plenamente em seu aparato repressivo interno. Ou seja, muitos dos grupos militares, que normalmente são extremamente duros com a população, estão muito mais tranquilos. E vejam, soa terrível as 20 mortes, mas em outros protestos já chegamos a falar de centenas de feridos ou mortos. Se em outros anos, quando houve ataques fortes, por distúrbios menores do que esses, foram muito mais repressores. Temos que lembrar o que aconteceu quando aquela moça tirou o véu na frente da polícia. A quantidade de repressão que houve depois, a partir dali, que desde então, acho que foi a gota d'água para a população do Irã, pois dali em diante o descontentamento foi contínuo. Eles mudaram internamente, trocando por um presidente mais moderado. A lei mudou em outubro passado para tentar acalmar a situação, onde já não prendem mais as mulheres por causa do véu, pelo menos na teoria, né? Mas a desconfiança que existe é que agora esses grupos repressores, principalmente do exército próximo a ele. A Guarda Revolucionária, comandada pelo Ayatollah, é o que torna o exército realmente forte e grande. Pois eles já não têm capacidades. Além de não terem capacidades, é que vão atirar em quem? Nos próprios filhos, em seus próprios familiares e vizinhos, pois na verdade são eles mesmos protestando, ou seja, suas próprias famílias. Houve muitos casos em que há feridos e acaba sendo gente muito próxima ao regime. Ou seja, busca-se uma mudança interna. Khamenei quis minimizar publicamente os distúrbios, mas ao mesmo tempo indicou que a repressão vai aumentar. A situação também coincide com 2 operações encobertas, algumas favoráveis ao regime para tentar atacar esses grupos. Atualmente, há inteligência de países favoráveis ao Irã que estão tentando atacar aqueles que estão protestando para sustentar o regime. E agora, por outro lado, também há operações de grupos inimigos do Irã que estão agindo contra o Irã e favorecendo os protestos. Lá existe uma guerra. Basicamente há uma guerra interna, uma guerra híbrida bastante intensa que está acontecendo no Irã. Mas isso é vivido, ou seja, a parte da guerra
é sentida em certos pontos-chave que vão te impactar desse jeito. Mas em nível nacional, vejam agora quantas áreas já estão dentro do conflito. Com certeza estão sendo registradas 20 mortos e 50 feridos. Em 8 dias, os protestos passaram de 174 localidades para 222 localidades em todo o país. 222 localidades, 78 cidades, 26 províncias e outras regiões. Menores, pequenas zonas, bem pequenas, agora sim rurais, né? Mas é impressionante o que tem acontecido. 76 cidades e localidades já distribuídas em outras ainda menores. Dos 20 que morreram, 1 era policial e 19 civis, correto? Entre esses 19 civis, há moças, rapazes e um adolescente de 15 anos, certo? A repressão mais dura aconteceu em Malacaxé. Malacaxá, sim, é uma província do IAM, onde as forças de segurança tinham eliminado só naquela área. 5 morreram e 30 ficaram feridas em um dia. Isso não foi com golpes nem com balas de borracha, foi com armas de verdade mesmo, ou seja, com armas de fogo reais. Os estudantes e as universidades estão na linha de frente. Há relatos de protestos estudantis em 17 universidades. Existe um ativismo juvenil crescente no Irã e uma repressão brutal. O grande bazar, esse grande mercado que fica no Irã, que está fechado neste momento. Aliás, foram eles daí. Os comerciantes sempre foram favoráveis ao regime. E como já comentamos desta vez, estão totalmente contra o regime. Eles estão cada vez mais irritados. Agora mesmo também foram registrados cortes de internet, bloqueios de certas páginas. Em muitas regiões, a comunicação em geral está ficando difícil, por exemplo, o envio de informações, até mesmo por mensagens de texto, está falhando. Busca-se o controle total da população neste momento. Enquanto isso, o príncipe exilado Reza para Pahlavi prestou homenagem aos que caíram e prometeu justiça, segundo ele. Vamos identificar e punir os responsáveis. E bem, por outro lado, o líder curdo Abdullahi Mahdi também condenou o regime. Obrigado, vamos ver o que a Síria diz, o que o Líbano diz, o que Israel diz. Ou seja, o que acontecerá com todas as pessoas lá e com os países presentes no Iraque, como o Paquistão? Do outro lado, que posições vão tomar nesse sentido? Segundo denúncias, há 582 prisões, dos quais 70 seriam menores de idade. Muitos deles são de Assuj e de outras cidades como Spersban, Isfahan e Sagueda. Embora então eles estejam nessa crise, ao mesmo tempo está se vivendo outra crise, que é a de uma moeda que praticamente não tem valor. E a crise que já conhecemos desse tema da água, que é outra situação que este ano, então, promete ser o pior ano em relação à crise da água. Esse tema vai ser muito difícil, mas enfim, vamos para outro assunto, sobre o Irã. Mas é impressionante, Quer dizer, as proteções já estão praticamente se espalhando por todo o país. Os países da OTAN estariam se preparando para um conflito no Ártico? Pensaríamos então no Báltico. Bem, de acordo com o que está sendo reportado, os países da OTAN estariam prevendo que os desafios não viriam do Báltico, mas sim do Ártico. O relatório afirma que a OTAN está buscando se blindar diante de uma possível guerra no Ártico, onde mais de 2.000 veículos blindados, 6 por 6, Pátria estariam sendo produzidos na máxima velocidade para estarem prontos. Não só esse tipo de armamento e veículos blindados. Vamos ver se temos aqui a imagem desses 6 por 6. Não, já então não são 4 por 4, são 6 por 6. São esses veículos, sim. Menor não, aí está.
Esse tipo de veículo está sendo montado rapidamente no programa que começou em 2020, uma colaboração entre Finlândia e Letônia. Esse consórcio militar, que inclui Suécia, Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, tem feito pedidos de bilhões. A Alemanha se tornou o maior comprador, com um pedido de 876 unidades por 2,3 bilhões de dólares. A Suécia teria pedido 415 dessas unidades e a Dinamarca 129. Enquanto isso, o Reino Unido e a Noruega estão negociando sua entrada para também possuir esse tipo de armamento. Mas isso vale só para um tipo de veículo. As encomendas milionárias já atingem outras seções. Ao menos 42 desses veículos já foram enviados para a Ucrânia pela Letônia, onde foram usados para cruzar tundras. Por exemplo, para resistir minas terrestres, que também têm essa capacidade de suportar fogo de artilharia, também possuem capacidade anti-artilharia. Esse design de pátria desse tipo de blindado da empresa finlandesa responsável é um 6x6, especialmente eficaz em neve profunda, em pântanos como os que existem na Ucrânia, em toda a região leste, também em terrenos congelados. Eles conseguem avançar muito bem, têm capacidades internas. Desse tipo de blindado podem ir 10 soldados. Além de resistência a minas e artilharia, permite montar armamento pesado. Além disso, é anfíbio, pode operar sobre a água sem problema e operar até mesmo em menos 40 Fahrenheit. Basicamente é como está lá no Polo Norte. Bem, isso junto com a incorporação agora de drones, vai trazer drones ali mesmo para implantar uma série de coisas incríveis. Mostra como o objetivo daqui a um ano, 2027, é que tudo já esteja operacional. Existem muitas teorias de que pode haver uma tentativa de movimento em direção ao Báltico ou ao Ártico, mas qualquer um desses lugares incluiria um conflito armado entre a OTAN e a Rússia. Esperamos que isso não chegue a esse nível, mas evidentemente a intenção parece ser que é para lá que está indo nessa região, que é a região mais problemática no momento. Em relação ao potencial de guerra, já falando em níveis mundiais, e o que vai acontecer lá? Hoje foi informado que, de repente, a Ucrânia usou carros-bomba, principalmente no Kremlin, em Moscou. Então, hoje, um militar ucraniano ficou ferido por uma explosão de carro-bomba em Kiev. A polícia que investiga o atentado informou isso. O veículo explodiu no bairro de Oblonsky quando o militar abriu o porta-malas do seu automóvel. De acordo com o responsável pela investigação, foi iniciada uma investigação preliminar sobre a explosão, tipificada no parágrafo 1 do artigo 158 do Código Penal da Ucrânia, que é considerada um ato de terrorismo, ou seja, a realização de uma explosão ou outra ação que coloque em risco a vida ou a saúde das pessoas. Isso está sendo investigado no momento. A Rússia também tem seus espiões, não seus sabotadores, dentro de Kiev. Claro, não é que, bem, aí há guerras internas também com inteligência, né? Saudações ao Luiz, como você tem estado? Roble, que bom saber que você está bem, Roble, como você tem estado? Perguntaram recentemente. Olá, Adilson, tudo bem? Off Mendes, muito boa noite, saudações para Francisco Arce, para toda a comunidade que está nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar. O que vai ter lá? Temos um áudio de Putin e de Trump, onde perguntam a Trump sobre Putin, sobre a questão dos drones que tinham atacado, que segundo ele teriam atacado a sua base, uma de suas residências, porque ele tem muitas residências. Bom, de acordo com o que diz Trump, ou seja, não segundo Trump, o ataque não aconteceu, ou seja, o ataque à casa. E é o que comentávamos aqui, né? Ou seja, estava claro que era uma invenção, porque até mesmo naquele dia, quando eles divulgaram todo o relatório, né, os drones, havia drones em todos os lugares, menos na área da casa onde está a mansão desse Putin. Então, de repente, isso meio que foi inventado, né? Esse suposto ataque à casa do Putin, porque simplesmente era conveniente. Até Trump entrou na onda, pois agora com Morita ele segue o que a Rússia disser. Mas em certo momento, como que puxaram a orelha dele, disseram que não há nenhuma evidência de ataque à casa do Putin. E agora ele reconhece esse trauma?
ou o áudio, porque eu não tenho, mas esse eu perdi, mas realmente seria bom ouvi-lo, só para ver como foi o assunto. Porque aí, como se diz, ou quiseram criar essa narrativa de que ali houve um disparo. A residência de Putin, segundo a Ucrânia, não foi alvo no ataque com drones, como afirma o Kremlin. O presidente Donald Trump disse hoje a jornalistas que autoridades de segurança dos Estados Unidos determinaram que a Ucrânia não atacou uma residência pertencente ao presidente Vladimir Putin em um ataque com drones na semana passada. Bem, vamos ouvir este áudio. O presidente da Ucrânia, Zelensky, se foi ele quem fez esse ataque na residência. Não acredito que esse ataque ocorra. Putin te ligou e contou sobre o ataque. Depois ele confirmou publicamente. Você acreditou nele? Alguém criticou? Algo aconteceu perto, mas não tinha relação com isso. Por que você acha? Ele disse. Bem, você estava bravo com Zelensky porque supostamente ele tinha atirado em uma casa de Putin? Ele disse, bem, isso nunca aconteceu. E ele disse que aconteceu algo ali nas proximidades, mas nada a ver com drones atacando a casa de Putin. Basicamente, com isso cai toda essa ideia do que ele disse. Não acho que esse ataque tenha acontecido, disse Trump aos jornalistas enquanto voltavam para Washington no domingo. Lembrem-se que Trump estava em Mar-a-Lago, lá na Flórida. Ele acabou de ver Zelensky, literalmente. Exato, não me refiro a agora. Agora ele está em Mar-a-Lago e eles já estão voltando para Washington. E lá... Sim, é lá onde acontece toda essa menção, onde acontece a viagem para Washington, pois é aí que já se faz menção a esse assunto. Então, bom, isso também é importante. E bom, já que estamos nesses assuntos, a polícia da Letônia está de olho para ir acompanhando esse tema. A polícia da Letônia abordou um navio após a ruptura de um cabo de telecomunicações no Mar Báltico. Mais uma vez esses assuntos, onde aparentemente há uma espécie de ataques híbridos, desta vez nessa região. Vamos ver se conseguimos ver aí na tela, nessa região, aqui na Letônia, mas no Mar Báltico, a polícia letã teria feito esse movimento. O cabo submarino de telecomunicações foi danificado neste fim de semana no Mar Báltico. Os investigadores começaram a observar qual navio havia passado por ali para determinar quem havia destruído esse navio. Esse cabo submarino rompeu uma telecomunicação. Segundo o que foi relatado, eles encontraram um navio. Um navio que seria... Me parece que é este que está aqui e aí está o bem. Este navio que o detém. Agora, dentro do que se sabe, o Centro Nacional de Gestão de Crises da Lituânia assegurou que o cabo vai de Esvento e da Lituânia até Lespaja ou Lebaja. Isso, pois também ali mesmo na Letônia. Agora são duas cidades costeiras, separadas por 65 quilômetros, cerca de 40 milhas. E por ali passa um cabo que cruza e faz a comunicação entre as duas cidades. Por enquanto, não está claro se o navio teve ou não algo a ver com isso, pois isso ainda terá que ser investigado. E nós vamos comentar sobre isso mais adiante. Em outra informação mais detalhada sobre o que pode acontecer em janeiro, é garantido que teremos a famosa Cuesta de Janeiro. Os problemas quando se trata de questões econômicas podem ser muito comuns por causa dos gastos, porque de repente tem um pouco menos de trabalho, seja o que for. Mas aqui vão algumas dicas. E tomara que vocês possam deixar outras dicas aí nos comentários, recomendando o que fazer. Diante da famosa Cuesta de Janeiro, período de muitos gastos, mas também... Já que tudo aumenta? Preços altos, menos dinheiro, inflação, etc., né?
Aqui vão alguns pontos para vocês levarem em consideração, né? Esses pontos. O que vocês querem é evitar que a subida de janeiro seja, muito pesada, né? Então, passar pelo primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, o mais tranquilo possível, e aí pegar o ano com mais força, né? Primeiro ponto. Primeiro, é importante saber claramente quantos são os rendimentos reais, quanto você está realmente gastando e, acima de tudo, quanto deve ser anotado. Todos os rendimentos, anote-os: aluguel, luz, água, até mesmo algumas coisas variáveis, como pode ser o entretenimento, certo? Por exemplo, hoje você já sabe onde pode economizar no início, no primeiro mês, certo? Para levar as coisas um pouco mais tranquilo, assim você pode ver mais claramente onde está havendo desperdício de dinheiro e onde há oportunidades reais para fazer ajustes, sem parecer tão pesado, né? E o número 2 seria priorizar as dívidas de juros altos, aquelas que crescem muito rápido, que aumentam bastante. Se você não paga cartões ou crédito em janeiro, os juros fazem a dívida crescer rápido. Por isso, é importante quitar o quanto antes. Primeiro, aquelas dívidas com os compromissos que têm as taxas mais altas, enquanto você mantém em dia os pagamentos mínimos das que não têm juros tão altos. O mês de janeiro é muito recomendado, por exemplo, para já ter o orçamento planejado, pelo menos de forma geral, para o ano todo. Se você vai sair de férias, ou se tem um gasto grande, ou se seu filho vai para a universidade, ou qualquer outra coisa que possa ocorrer. Ou se você tem que pagar algo, ou tem algo planejado, então evidentemente faça isso. É preciso planejar, redesenhar o orçamento de todo o ano de 2026, ver onde fazer pequenos ajustes, e também no objetivo que você tem. Ei, você sabe que se o meu objetivo era viajar para tal lugar ou qualquer coisa assim, então tudo bem. Também é importante ter objetivos de como gerar mais recursos. Isso também é importante na hora de planejar como será 2026. De repente, fazer algumas pausas, talvez cancelar alguma assinatura, não é? Sabe, já assisti tudo da Netflix, agora vou para HBO, ou então não assisto a essas plataformas. Evitar também, bom, é isso. E também economizar, nem que seja um pouco, mesmo que às vezes pareça super difícil, tipo, de onde você quer que eu economize? Bom, economizem, nem que seja 5%, 10%, qualquer coisa, só para começar a fazer esse fundo para imprevistos. Também para criar o hábito, pois muitas vezes isso é o mais difícil. Fazer isso de forma automática, há muitas opções, por exemplo, no Banorte, eles têm a opção de fazer isso automaticamente. Dizer, ok, vai transferir 500 pesos, todo dia 20 de janeiro, a cada quinzena, etc. E faz isso automaticamente, em uma sessão. Essa sessão é muito boa, porque não sei se vários bancos usam isso, ou se este usa. Acho que sim. Mas é como se nos setores você nem vê, não te conto. Ou não, não existe. Porque é como uma pasta de conta, não um arquivo. E aí eu vou ter uma estrita, uma caixinha pequena, se você quiser. E se olhar, aí sim tem uma urgência. Isso é para poupança, longo prazo, etc. Mas aí você tem essas divisões que já não vê, porque de repente você começa a pegar o dinheirinho que tem ali e aí de repente já era. Minha poupança, onde foi parar? Eu devia estar economizando, mas sumiu porque você gastou ao ver que estava lá, né? Mesmo se você pegar o cartão de débito e colocar ali no banco, o que está na seção separada não aparece para você. Então isso é super importante levar em conta também. Bom, então evitar agora os empréstimos tóxicos. Os empréstimos... Tem um monte de aplicativos que todo dia, não sei se acontece com vocês, comigo acontece todo dia, de que, olha, eu te dou 10 mil pesos, quer dizer, não dou, mas te empresto 10 mil pesos. E com os juros, ou 20 mil, ou o que for, né? Mas com juros altíssimos, né? Primeiro que eu nem estou pedindo, para começar. Ou seja, se eu não estou pedindo, para que está me oferecendo? Não é? Para começar. E o segundo, isso aí, por curiosidade, você entra para ver quanto é o juro. E fica chocado, tipo, juros que deveriam ser criminosos. Não sei, talvez até sejam, não sei, alguém que entenda dessa parte desse ciclo. Bom, são aqueles que chamam de agiotas, que além de tudo são bem agressivos. Além de muito agressivos, exatamente. Mas evitar os empréstimos tóxicos também seria o ideal nesse momento. Principalmente porque depois os próprios juros acabam te ferrando. Muito bem feito. Exatamente. E bom,
Um tema muito importante é começar não só a ajustar em janeiro, mas também planejar o ano todo, né? Ou seja, ver qual despesa será maior em 2026. Por exemplo, então a matrícula e o primeiro pagamento da escola do meu filho, que vai ser em agosto, por exemplo. Bom, sim, mais ou menos em fevereiro, não, em fevereiro. São as matrículas. E assim você começa a marcar no seu calendário os meses em que há despesas que você sabe que virão e que vão acontecer. Bem pesadas. Exatamente, né? Isso já indo um pouco mais para níveis mais avançados, mas que também são fáceis de usar. Porque antes, se você queria uma consultoria, não, era complicado, era de graça, era caro e não, ou seja, não era de graça. Além disso, a não ser que tenha um amigo que entenda do assunto. Mas agora existem muitas ferramentas para consultorias financeiras, ou seja, tem ferramentas de todo tipo, eu diria para procurar várias, né? E até mesmo com inteligência artificial. Tem muita informação na internet, tem muitos criadores de conteúdo especializados nesse tema, muito bons. É só pesquisar direito, né? Ou seja, são muito responsáveis na hora de te dar dicas. Então eu acho que é buscar. Se até agora não sei quanto tenho guardado, é porque não tenho. E por que não tenho? Melhor nem ver. Quais são as estratégias de economia? Existem várias estratégias para economizar. E que te fazem respirar mais fundo, ficar mais calmo e dormir melhor todos os dias. Agora, encontrar essas ferramentas que também existem para controlar os pagamentos. Existem ferramentas que até vão te lembrando dicas, vão te dando informações com base nos seus objetivos. Por exemplo, se meu objetivo for algo bem simples, certo? Que todo troco, seja moedas ou notas pequenas, inclusive de 20 o que for, o menor valor eu vou juntar nessa caixinha, né, ou nesse cofrinho, depois vou depositar em uma conta poupança, né, ou seja, o que for. Você coloca todos esses tipos de detalhes aí, me lembra que eu tenho esse objetivo e assim você vai cumprindo seus objetivos. Então, basicamente em alguns anos, e os anos passam rápido, você pode ter uma economia bastante significativa, né? Ou seja, então, realmente isso, bom, se é possível, né, o que mais? Outro ponto importante é mudar a mentalidade de consumo, ou seja, não significa ficar sem nada, mas sim repensar escolhas. Gaste apenas com o que for necessário, ou seja, não faço só por vontade, mas sim por necessidade ou objetivo. Não ceder a pressões sociais, como ter que ir à festinha de alguém e levar presente por causa dos filhos. E outra festa, e assim vai, e eu tenho que usar roupa nova, você inventa coisas. A questão é se é uma necessidade ou um objetivo. Por exemplo, uma ferramenta para um software melhor, como um aplicativo de entretenimento, tipo Netflix, ou um app que ajude no trabalho. Sim, algo assim. Sim, ou seja, Eu acho que hoje em dia existem muitas formas de alcançar objetivos financeiros realistas e tem um ponto. E é isso. Com esse a gente encerra porque eu acho super interessante, mas é um dos que eu mais me adapto. Acordou, né? No financeiro não tem isso. É muito comum a gente se comparar, então eu sou bem comum. Olha, aquele camarada, poxa, esse camarada já alcançou esse objetivo. E esse já conseguiu investimento, esse outro alcançou esse objetivo. E hoje? Hoje você percebe que queria o objetivo de outra pessoa enquanto o outro já conseguiu. Mas é normal, né? Talvez não pelos mesmos objetivos. Mas nessa época de redes sociais é muito fácil comparar. Fácil comparar, mas exatamente hoje está dando certo para ele. Para aquele também está dando certo com o objetivo que eu também tinha, mas para esse já acelerou. Bom, não compare o processo. Cada família traz sua própria situação e o que se vê muitas vezes não reflete a realidade financeira de ninguém. Então não se medir com base naquele que já conseguiu, eu não consegui fazer nem nada desse tipo de coisa. Seus objetivos são pessoais por uma razão ou por outra. Você vai em um ritmo diferente, às vezes mais rápido e às vezes mais devagar, mas o ritmo que você segue é o seu próprio ritmo. Por algum motivo as coisas estão acontecendo dessa forma e ir percebendo o que funciona para você, o que não funciona, no final, é um aprendizado constante. Eu converso sobre isso com amigos mais ou menos da minha idade, da minha geração, e todos os dias, todos os meses,
após muitos já terem décadas em diversos negócios. Ou seja, todos os dias aprendem, todos os dias têm situações complicadas ou ninguém tem vida fácil. Ou seja, muito bom. Talvez alguns sim, mas vamos lá, pessoas que buscam objetivos e prosperidade, certo? Não vivem tão fácil como muitas vezes aparentam ou como muitas vezes parece. Sim, e já comentamos isso porque entre amigos, que já passamos por momentos difíceis ou com uma dívida grande, ou seja lá o que for, e todos concordamos que uma das partes que mais afeta é essa comparação. Não ficar dizendo, poxa, naquele amigo, aquele parente, quer dizer, já mandou os filhos para estudar não sei onde, ou já conseguiu não sei o quê, e de repente esse não aí fica meio chateado, né? A pessoa não se sente meio mal. A gente tem que se livrar disso, tem que se livrar dessa coisa e seguir no nosso próprio ritmo, né? Cada um seguir no seu próprio ritmo, avançar e não permitir que janeiro ou os meses difíceis, porque para muita gente janeiro é um mês ruim, né? Janeiro costuma ser mal visto por causa da sensação de muitos gastos. Não sei se isso acontece em todos os países, mas eu suponho que sim, né? Por causa das festividades e do Natal e aqui e ali. Parece que se gasta mais e muitas vezes sem controle, né? E muitas vezes também. Tipo, chega o fim de ano e você gasta, se dá presentes, se presenteia e tal. E aí chega o primeiro dia, começa o ano e você já entra, tipo, de mãos abanando. Não é que esteja tão complicado de repente, mas enfim, tenho certeza de que vocês têm muitas dicas boas, então seria ótimo ver os comentários. Exatamente eu. Com este vídeo, a gente corta e sobe separado, com alguma edição ou algo assim, para a comunidade que se interessa pelo assunto. Esse é um dos objetivos, também tentar, comentar um pouco mais sobre a parte financeira. Sinto que aqui no mundo hispânico em geral, é até mal visto falar de dinheiro. É mal visto falar sobre finanças. E sinto que essa parte nos limita, não é? Não falar sobre isso, não expressar isso. Você vê isso com os criadores de conteúdo. Quase todos falam abertamente sobre ganhar ou perder algo, sabe? Eles realmente comentam. E aqui não é como se alguém contasse se ganhou R$ 1 ou se perdeu. Ninguém quer falar, porque tudo isso é tabu. Ou seja, dinheiro é quase um tabu para muita gente. Então, bom, é assim que está a situação. Eu acho que a gente precisa se livrar dessas coisas que não deixam a gente crescer. Mas enfim, vamos para outros assuntos importantes. Vamos conferir algumas coisas estranhas da internet. Sim. Como vocês estão? Como tem passado? O que contam? Como foi o fim de semana de vocês? Espero que estejam bem. Há um hábito. Diz Pantrita, sim, hábitos. Os hábitos fazem o monge, dizem por aí, sim. Também como educação financeira, não tem muito disso aqui no México. Sim. Sim. Saudações a Jorge Herrera de Salinas, Equador. O problema é que as pessoas se endividam para aparentar o que não são e depois das festas ficam assustadas. Sim, claro, muita gente diz, é que eu tenho que cumprir isso, né? E na verdade não tem. E se endivida com algo que muitas vezes acaba no lixo. Você diz que as pessoas se endividam porque o presente talvez vá acabar no lixo. Sim, o crédito não deveria ser para isso. Quer dizer este. E totalmente certo. Quer dizer sim, Não sei, sinto que aqui não sei se é assim com vocês. Este ano também converso sobre isso com amigos. E vocês já perceberam que aqui na América Latina e acho que na Espanha também, mais ou menos igual. No mundo hispânico parece que não somos muitos, mas somos solidários e nos ajudamos. Sim, é verdade, mas raramente se faz trabalho em equipe. Em questões de negócios, entre amigos, entre pessoas, quer dizer, isso é meio estranho, não é meio estranho, né? Pensei que talvez eu tenha amigos fazendo coisas novas juntos. E é só isso. Tenho um amigo, esse que eu sei que fez negócios com amigos,
e eu sei que deu certo pra ele. Não? Eu pergunto pra ele, não perguntar. Se deu errado pra mim depois. Depois disso, perguntei pra vários e todos disseram que não. Nunca pensaram nisso e nunca aconteceu com eles. E você tem amigos em quem podia confiar? Sua vida, claro, mas não para os negócios. Tipo, é bem estranho. Mas para negócios, não. Dizem isso para não perder a amizade. Mas por que ela se perderia? Era amizade mesmo? Tipo, muito estranho. Mas a gente teria que mudar esses certos modelos de pensamento que nos limitaram muito. E você observa outros países, como o Google e outras empresas surgem em um grupo de amigos que se juntaram para fazer um projeto e mudar o mundo, basicamente, não é? O filme que assistimos sobre o BlackBerry, que eu recomendo muito. É um grupo de geeks, Caóticos. nerds totalmente caóticos. Repito, o filme é muito bem conduzido nesse caos sentido entre amigos. Em certo momento precisam ficar sérios, mas a companhia já é incrível. Em certo momento, eles precisaram ser sérios para a companhia continuar crescendo. E já não podemos continuar brincando, mas basicamente eu continuava brincando então. E por isso eu sinto que de repente existe essa grande diferença de que alguns projetos dão certo e de repente outros não dão tão certo. No México isso é possível, mas não tão comum quanto em outros lugares. E parece que por aí já está o não. O não presidente da Venezuela, parece que já colocaram ele, já está instalado. Ele se chama Donaldo Trumpo. Trompo. Trompo. Olá, amigos, eu sou seu novo presidente, o senhor Donaldo J. Trumpo. Seu ex-presidente, o senhor Maduro, não é mais seu presidente. Ele continuou falando besteira, brincando e no final descobriu isso mesmo assim. Nós vamos tornar a Venezuela grande de novo, muito grande, maior e melhor do que nunca antes. Nós vamos perfurar, baby, perfurar, vamos fazer uma grande e linda festa, todos os tacos que você quiser, muito mais. Muito mariachi disse. E mamacitas sensuais e margaritas deliciosas. E o presidente Trump vai ser o disc jockey. Ok, muito obrigado, muchachos, e vamos fazer um ai. O ex-presidente Trompo. Vai, quer dizer, vai ser disc jockey, ou seja, o Maduro realmente iria arrumar um trabalho de disc jockey. Sim. Venezuela grande de novo, vamos lá, Venezuela, amigos. Ou seja, mistura coisas com o México, com a Venezuela, com os Estados Unidos. Bom, obviamente a época de hoje não. Ou quanto mais notícias houver, mais memes aparecem. Não é impressionante a quantidade de memes de todo tipo? Alguns pesados, outros tranquilos, leves ou engraçados. E alguns nem tanto. Não, na verdade, mas tem de tudo. Não tem de tudo nessa temporada. Bom. Esse já não é alaranjado, esse já não é ruivo. Aqui vamos nos reunir, Pancho, Roble, Adilson, e vamos até a esquina onde estará Raul e vamos colaborar para uma cerveja, diz Rubles. E você já tem sua equipe aí? Exato. Saudações. Saudações para Wyckoff, ele disse. Fala Spanglish? Sim, fala Spanglish. Talvez seja presidentu. É o presidente. Não acredito, e saudações para Benito, saudações Benito, não caí, já vou, estou nadando, bebo há mais de 40 anos, mas estou indo, tudo ao seu tempo. Saudações para Pantelita? Saudações para Elvis Cochita. Pantelita manda saudações, disse ela. Concordo, não precisamos nos limitar a um pensamento, é preciso civilizar. Saudações, Pantelita? Saudações, como você tem estado? Muito bom, aqui quem fala é a Cristi. Quando vamos de férias para algum lugar, começamos meses antes e quando chega a viagem já está tudo completamente pago. Preferimos ter carros mais velhos, mas não temos dívida além da casa. Muito bem. Muito bem, perfeito, Christian. E diz aqui, Axel Rodiz. Bom, a culpa vem do catolicismo em relação ao protestantismo, porque os Estados Unidos se desenvolvem de forma diferente da Hispanoamérica, assim como o resto da economia e do catolicismo. Ligar isso ao socialismo? Olha, aí está o detalhe, não sei como ele comenta, mas eu tenho uma teoria parecida sobre o catolicismo. Te ensinam muito. Agora, o dinheiro já não é tão importante, isso já mudou. Mas na época te diziam basicamente que o dinheiro era ruim, que era pecado, que era um pecado. O que passa primeiro pelo buraco da agulha, não sei quem passa. Primeiro passa pelo buraco de uma agulha um camelo do que um rico. Ah, exato.
Ou seja, esse tipo de detalhe não ajuda, né? Então quem vai querer prosperar? Ninguém, né? Se é pecado e é ruim, você vai para o inferno. Se você se dá bem, então não, né? Mas esse era um pensamento que foi muito usado no catolicismo e que ficou muito enraizado na sociedade, né? E por outro lado, os cristãos seguiram um caminho diferente. E você vai vendo como os países cristãos, bom, não sei se eles não ensinam essa parte. Tipo assim, que o dinheiro é ruim, basicamente. Mas é que eu pergunto pra Astrid porque o avô dela era pastor protestante. Protestante, então eu digo que eles têm, e na verdade, os de ir além disso também. A tendência dos protestantes era ter 1 ou 2 filhos. A tendência dos católicos era ter todos os filhos que pudessem. Bom, Eles colocam isso em uma do Monty Python. Só se você perceber porque vê que o vizinho católico tem uma quantidade de filhos e o protestante tem 2 ou 3, eles são muito sérios, têm uma casa bonita, mas são bem rígidos, né? sim. Ou seja, fazem a crítica dos dois lados, claro. Evidentemente, as coisas mudaram e, aos poucos, esperamos que esses pensamentos, bem, se modifiquem. Não é que uma religião ou outra seja ruim, nem nada disso. Simplesmente existem elementos culturais, né, que vão se enraizando ali. E certamente haverá outros, né? Mas esse aqui, vamos ver, é Christian, vamos ver. Encontro este, o Católicos com H, né? Católicos. Saudações, Salvador David, tudo bem? Sim, vocês podem ver que está muito bom. Esse faz parte, esse está dentro do sentido da vida. Me deu o coração, eu sim. Sim, acho que faz parte do sentido da vida. Não. É que está tudo bem. Por causa desse capítulo, olha, confere, é que eles são vizinhos, olha. Então, A família que está, deixa eu diminuir isso. Está ótimo esse, como se chama, esse sketch, mas mostra uma realidade, né? Quer dizer, até certo ponto não diz, aí está, diz. Olha para ele, católico maldito, né? Ele fala com aquele sotaque inglês, né? O protestante que está na frente, né? E então, hein? Pois é, ele tá tirando sarro dos católicos, né? De que são um monte. Eles estão aqui todos rígidos, sozinhos, aí estão, abandonados. E os católicos, mais ricos e do outro lado, vivem na família católica muito pobre e cheia de filhos. Não, e todos, bem, sem comer nem nada, não, eles estão comendo bem, à vontade, ali, sim, e estão ali tirando sarro do pobrezinho. É aquele que diz que este é o homem. as mulheres sempre são homens, não é um ator. E esse, mas enfim, se puderem, confiram o episódio, bom, se puderem, confiram. A do Caminho Flash, que são vários sketches, é um filme, mas são vários sketches onde eles fazem diferentes críticas. Não ao sistema financeiro, à religião, ao que você quiser, né? Sim, Por exemplo, tem um do Monty Python, não lembro qual, em que dizem estar entrevistando o presidente dos Estados Unidos da América no Salão Oval. E dizem, não, já baixamos isso, desculpa, já ampliamos e aumentamos empregos. E dá pra ver que fora da Casa Branca tem uma fila de pessoas e um buraco gigante. E todas as pessoas estão se jogando para gerar emprego. Ou seja, elas se matam para que outros ocupem seus empregos. ou seja, já tem menos pessoas desempregadas, né? Porque estão acabando com o desemprego. Sim, exato. Bom, pois é, são paródias com coisas de lá, com, como chamam, mensagens interessantes, engraçadas, ele diz. Saudações? Saudações, Dorian. O que dizem os Pepe? Dorian gostaria que os Estados Unidos da América fossem Cuba. Bem, não vejo interesse do Trump. Acho que ele está esperando que isso caia por si só. Você acha? Sim, acho que sim. Não é como... É mais como, tipo, como eles chamam isso de forma indireta, né? Aham, de forma indireta, exatamente. Saudações, ele disse. Não é um árbitro quem não sabe de boxe, diz metáfora, diz Carlos Martínez, bom árbitro, quem não sabe de boxe, né? Saudações, como você tem estado, muito bom. Sim, irlandeses contra ingleses. Isso, irlandeses contra ingleses, esse mesmo. Saudações ao quê? Diz Carlos Martínez. Saudações, Carlos. Tenham capacidade de brincar com a religião. Ou seja, não estamos criticando nada, tá? Sim, saudações para o Wix, ele disse. Já dei o seu dízimo para o pessoal da Igreja da Luz. Não sei sim, imagina.
Saudações, ele disse. Ao Chino Xixerito proibiam de fazer o sinal da cruz quando jogava em times escoceses contra escoceses. Ah, que loucura. Eu não sabia, que loucura mesmo. Diz Raul Sachs. Antes eu era da igreja autista. Batista, E não estou brincando, diz que meu santo era São João Autista. saudações, muito boa noite. Este diz ok, saudações, muito boa noite. Emma, Dorian, Raul. Tem um filme, por sinal, mudando de assunto. É japonesa, um anime, mas é um filme, né? Ou seja, não é uma série, né? E estava, hein? Se chama 100 metros. Sim, se chama 100 metros. É interessante. Se puderem, confiram. Ficamos aqui pausados. Estamos aqui vendo quem? Ah, Astrid adormeceu. Acorda, Astrid, acorda. Não. Como você está? Saudações, boa Gerés, boa noite a todos. Volto ao início. Ah, ótimo. Então, como você tem estado, Gerés? Confiram no começo. E aqui estamos conversando, Ricardo. Como você tem estado também? Saudações ao Ricardo. Muito bem. Que dia você deseja? Fazemos um especial, mas de negócios, ou seja, de conversar mais do que de economia. Sim, falar de pequenas ou grandes experiências pessoais ou próximas. Não sobre o tema de negócios. Aqui no México, né, o bom e o ruim para todos aprenderem, não diz saída. Muito bom, Fernando Gutierrez, como você tem estado? Tudo bem, Fernando? Novidades? Como você está? Saudações da terra do chocolate, das navalhas suíças, né, também. E já viram como está? Saudações. Desde que assumiu, ela piorou muito. Antes era simpática, agora está péssima, diz. Não, pra mim ela sempre foi insuportável, pra ser sincera, mas é verdade que ela começou a brigar já na Itália com alguém por causa de toda a confusão. Ai não, esse cumprimento é do Alfonso Galoso, como você está? Também para o Dorian? O que acha do final de Stranger Things, Pepe? Vou te dizer uma coisa, não é o final, saudações, assim, essa é a minha teoria, não é o final. Isso é um truque da Netflix para te mostrar o verdadeiro final em breve, mais 1, 2 ou 3 episódios. E aqui vão várias teorias, hein? Aqueles que foram detalhistas e que assistiram a série vão se lembrar de vários pontos interessantes. A série toda. Eles foram muito cuidadosos para que tudo coincidisse com a época, sim. Por exemplo, as bicicletas que eles usavam foram conseguidas com colecionadores, pagaram uma fortuna para poder ter as bicicletas que são exatamente da época da série. Todas as roupas, todos os detalhes, sim, e nesse episódio isso foi totalmente quebrado. Por exemplo, na formatura, as pessoas estão de laranja, cor que não era usada atualmente, só no passado. Na época de Vegna, anos 50. Então, o que quer dizer, Bato? Você está contando tudo como um spoiler? Não estou dando spoiler de nada, não estou dando spoiler, porque isso não aconteceu, sim, isso não aconteceu absolutamente nada, tudo o que acontece. Muitas coisas que estão ali coincidem com a mente de Vegna, não coincidem com a realidade daquele lugar. Tem cenas, reparem, assistam de novo o episódio, o último principalmente, tem cenas em que as pessoas estão olhando para a câmera. Eles estão quebrando a quarta parede, algo que também não acontece em toda a série. Eles estão quebrando a quarta parede. Quer dizer, né? São muitos sinais, né? O que mais? É que são muitas mesmo, porque não são só aquelas que... Tenho a impressão de que muita gente está escrevendo todos os detalhes. Ah, nos livros você vê que no final eles fazem uma cena completa. Bom, essa parte eu vou acabar dando spoiler, melhor não falar nada. Mas tem coisas que eu não posso dizer porque eu daria spoiler. O que de fato revisam... O que está acontecendo não é uma realidade, o que está acontecendo. Há personagens que não aparecem, há situações que eu não quero dizer quem, não que deveriam ter aparecido. Há várias situações ali que simplesmente mostrariam que isso não é assim. Ou seja, e já para dar o último detalhe, eles estão indexados dentro do site da Netflix, mas na página estão indexados mais 3 episódios. Se você procurar, entendeu? Por exemplo, na Netflix, em Artista capítulo 1 aparecem capítulo 1, 2, 3, etc. Assim não, de todas as temporadas. Ao chegar ao último capítulo e adicionar um extra, mostra que sim, há um sim.
Tem uma indexação ali para isso. E depois, mas não tem nada. Mostra que a página existe, mas não tem nada. 3 capítulos a mais, coloca um quarto e nada aparece indexado. Ou seja, pode haver 3 capítulos extras. Outra coisa, toda vez que tem um capítulo, eles colocam uma publicação na Netflix, tipo um quadrinho com os dados, dizendo capítulo tal. Não sei o que, e eles colocam para você, né? Um capítulo, um quadro preto que a Netflix não explicou, que é depois do último capítulo. Colocaram um quadro preto no qual não te dizem mais nada, outra coisa, né? Por aí está o som, acho que 7 dias para, né? Como está? Como está o DUS a cada 7 dias? A mente? Como está? Como está o sistema? Não me lembro, não entendi muito isso, esse como que dura 7 dias cada um. Não me lembro como funcionam os 7 dias. Ver se alguém se lembra. Mas tem um anúncio que vai ser feito exatamente no 7º dia pela Netflix, que a gente não sabe o que é, sobre o tema de Stranger Things. Então, se não acontecer nada no dia 7 de janeiro... Bom, isso quer dizer que todas as teorias que estão circulando na internet, então, caem por terra, são só alucinações. São alucinações. Mas sim, né? Se não é que teve um final ruim, quer dizer, teve um final, né? Quer dizer, como eu também digo, não é algo anormal que isso aconteça já. A Netflix já fez isso antes, já colocou, né? Séries que anunciam o fim, mas depois lançam episódio extra, como Sandman, né? Essa série que me falaram que fizeram algo parecido, né? Sim, então, né? Não deem spoiler, por favor, que cada um assista e pronto, mas sim, está lá, viu? Pois assim não me convence, não, pra mim já não, nem me prendeu. O Stranger Things já deu, tá em paz. Ok. Saudações a Joshua, que afirma que Cuba não possui recursos naturais de interesse dos Estados Unidos da América. É improvável que eu faça algo por ela. Saudações para Astrid e Pepe. Continuem com um excelente trabalho. Sim, mas tem recursos, viu? Sim, tem muitos recursos para começar pela posição. Ou seja, sim. Uma posição já importante. Você não precisa ter mais recursos, digo. Se fosse só questão de recursos, já teriam tomado o Congo, né? O Congo já está cheio de recursos. Hoje à tarde, alguém, talvez Alex Gel, disse que a Nicarágua não tem recursos. Quem disse isso? Ou seja, é desconhecer toda a mineração que existe na Nicarágua, ainda mais a Nicarágua assim, com regime ditatorial. E isso tem crescido nos últimos anos. 4, ou seja, traz um crescimento, vamos dizer, padrão, né? Ou seja, não estamos dizendo que seja um país rico nem nada, mas é um país que apresenta crescimento. Ou seja, por isso está super bloqueado, né, o que você quiser, mas apresenta crescimento, né? Ou seja, quero dizer que você não mostra que há regimes muito bloqueados. Mas aí, de qualquer jeito que façam, estão fazendo com as contas que aparecem. Mais ou menos, né? Então, evidentemente, é um regime terrível e o que você quiser, muito reprimido, seja lá o que for. Mas a parte econômica é a parte econômica, né? Então essa parte, bom, é isso. E dizer que a Nicarágua não tem recursos, bom, tem sim, ou seja, todos os países têm. Por alguma razão a China está envolvida lá? Sim, bom. Além disso, geograficamente, a Nicarágua está em um país super importante, ou seja, é um país em uma posição super importante. Tanto que a China tem essa ideia de fazer um tipo de projeto parecido com o Canal do Panamá, né? Ou seja, vamos lá, ali, imagina só. Ou seja, a Nicarágua nessa posição bem no meio da América Central, entre a Costa Rica, Honduras, com saída para o Pacífico, com saída para o Atlântico, para o Mar do Caribe. Não, é ideal, ou seja, vamos lá, nem todos os países precisam ter petróleo para serem ricos, né? Me lembrei quando o presidente da Argentina, não lembro o nome, um que estava no poder quando Trump era presidente, que perguntou ao presidente da Argentina por que ele não tomava o Uruguai. Assim ele poderia ter os dois lados do oceano? Quer dizer, esse é o pensamento do Trump, né? Até aqui. Quer dizer, ele não falava Argentina. Por isso a Argentina? Ah, sim, ele falava Argentina porque não pegava o Uruguai? No Chile, por que não pegava o Chile? Era o Chile, sim. Chile? Ah, bom, Chile, sim. Sim, não, porque aqui está menos. Ah, sim, certo, era o Chile, desculpa. Desculpa, sim, eu dizia. É só um pedacinho, quer dizer... Pega. É só um pedacinho, porque talvez não peguem tudo e aí...
Então, bem ou mal, quer dizer, Esse era o pensamento proposto de Trump ao presidente do primeiro mandato, né, com quem era na época da Argentina. Não um ex-presidente, mas sim, 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 sim. ex-presidente que conheceu Trump e que comentava isso. Mas enfim, a questão é que esse pessoal, ou as pessoas gostam de comentar que recursos, isso e aquilo, mas quem vocês acham que tem os recursos da Venezuela e não aposta em nada? Pois é a Rússia, a China, os Estados Unidos também. Aliás, que também continua comprando e levando petróleo de lá, mas agora sem investimento, né? Ou seja, eles deixaram de lado. O petróleo não está evoluindo, não está gerando nada, ou seja, não está gerando nada do que deveria. Sim, a capacidade que poderia gerar, né? Imaginem ter várias empresas, não só dos Estados Unidos da América, mas também de outros países. Obviamente não, sim, Quer dizer, a questão é que as pessoas prosperem, né? Agora nem gasolina eles estão produzindo, quer dizer, a gasolina literalmente eles têm que trazer de fora. Tipo, mandam o petróleo, devolvem para que me deem. Quer dizer, é uma loucura, né? Tipo, é um assunto, está alucinante. diz Capicel, deixe nosso corredor em paz. Marcela concorda e aconselha o argentino Terrible, dizendo que é realmente terrível. Terrível, terrível. Como ele pensa nisso? Saudações, Lúcia Escudeiro, tudo bem? Saudações também, saudações. Ah, diz Rubrox. Já me contaram tudo. Nada. Saudações para Cris. Nem me prendeu. Estou no final. Diga que é isso. Saudações para o Omar. Como você está, Omar? Saudações, Cristi. Não. A verdade é que começou bem, mas foi decaindo, pois faltou, digamos, aquele punch final. Assim, super arrumado. Também, sim, havia muitos problemas entre a própria equipe, parecia que não estavam se dando tão bem, então acho que sim, sinto que isso fica perceptível, tipo, ficou com um clima meio estranho. A série alemã que gostamos muito, Dark, Em Dark eles realmente investiram, por exemplo. o bom tinha um leve toque desse tema, não daquela sensação. E meio que diminuíram essa parte e aumentaram um pouco mais o lado pop, não o popular. E então, tipo, tudo bem, está certo, ok, legal. Mas o outro parecia que, tipo... Sempre achei super popular. Não, mas eu sinto que tinha um toque. Não digo que fosse assim, tinha um toque. Não, obviamente era popular, mas tinha um toque. Dava pra sentir o mistério. Aqui já não era mais assim. É tipo, perseguições e tal, mas sem aquele toque mais mental, né? E toda essa coisa das dimensões, toda essa parte, mas aí já era, já foi. Eu preferiria ver mais o personagem, o dos dentes, o garoto. Também te incomodou que fizeram ele tão rabugento desta vez? Todo amargurado. Todo amargo, não era seu jeito. Ou seja, pra mim, era a chave do personagem, quer dizer, da série. Ele era quem representava a série. Pra mim, pro meu gosto e pro meu estilo, ele era quem representava a série. Porque ele realmente gosta de mistério e está mais envolvido nisso. Mas é isso aí. Assistam Dark, por favor, porque em breve vou fazer um especial, não sobre a série, mas sobre algo que certas autoridades dos Estados Unidos divulgaram. E tem relação com a série Dark. É muito louco, né? Quer dizer, sim, se pensarmos que os objetos e os espaços, eu digo pra vocês que é legal essa coisa da luzinha, dos OVNIs e tal, mas tem uma questão muito mais profunda do que isso que a luzinha faz. E que tem mais a ver com a questão do tempo, com a questão das dimensões e com essas coisas. E é sobre isso que precisamos conversar. Gostei que recentemente uma autoridade dos Estados Unidos de altíssimo escalão mencionou a série Dark. Então você lembra? Eles assistem a série? Sim, ela fez um comentário forte. Muito forte mesmo se eles assistirem a série. Vão entender ao que estou me referindo. Olha esse portal de Dark, imagina. Um abraço para Dizomar, nada de guerra maluca, nada de spoilers malucos. Pepe. Que loucura, né? Apesar de que as danças, as piadas do Maduro foram o que, no final das contas, fez Trump perder a paciência com ele. Se não tivesse sido tão engraçado, porque ele realmente conquistava o coração de outras pessoas, mas não o de Trump. Ou seja, mesmo que você não gostasse dele, ele te fazia rir, sim. Ele te fazia rir? Sim, ou seja, ele tinha essa capacidade, exatamente. Pepe, já sei o que aconteceu com o caso Einstein. Não vai ser Epstein, pois aí está. Sim, continuamos comentando.
Por isso a Venezuela também aparece para dizer que não falamos do assunto. Sim, diz saudações, saudações, saudações para esse também. Mas continuamos comentando. Agora o Poder Judiciário está investigando 5 milhões de documentos extras, de repente vão aparecer muitos mais documentos. O povo está muito bravo, porque informações que deveriam ter sido reveladas não foram, uma parte foi revelada que não deveria, ou seja, está tudo ao contrário. Agora esse assunto está sendo mal administrado e surgiu muito mais informação. O volume do caso é enorme. Ela diz que me agradou quando saiu a música Purple Rain, do Prince Joshua. Ela diz que é muito verdade. Ter dinheiro não é problema, o problema está em amar o dinheiro. Saudações? Saudações, como você tem estado? Sim, quer dizer, no final das contas, pois agora sim. Que não é o dinheiro, e sim a tranquilidade mental que ele pode te dar para algumas coisas. Alguém comentava que não é tanto a questão do dinheiro, e sim a tribulação que o dinheiro gera. Diziam por aí que é tribulação, porque é um termo bíblico que significa sofrimento, tormento, aflição moral ou angústia. Sim, mas isso também é causado pela pobreza. Aliás, eu acho que a pobreza causa mais isso do que a riqueza. Ou seja, a tribulação é gerada pela atitude que você tem diante de uma situação, seja ela riqueza ou pobreza, mas mais pela pobreza. Por exemplo, imagine não poder dar de comer aos seus filhos. Obviamente, isso vai te causar uma dor, vai te causar uma tribulação, uma aflição, uma angústia, como dizem, mas também se for mal administrado. Qualquer termo de prosperidade é o que eu tenho. Tem gente que fica bêbada mesmo só com R$3, né? Mas sempre dá um jeito de ficar bêbado só para falar algo, né? Isso não é questão de ter ou não ter dinheiro, porque se tivesse dinheiro, por isso ficaria assim. Não, porque tem gente que mesmo sem dinheiro vai ficar bêbada do mesmo jeito. Ou seja, isso é mais uma questão de maturidade de cada um, mas essa maturidade existe com dinheiro ou sem dinheiro. Ou seja, a culpa que colocam no dinheiro, na verdade, é mais da pessoa, né? Em todo caso, não exatamente. Ele diz, eles foram para lá também. Que vergonha que a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, pede a libertação de Nicolás e pediu a libertação de Nicolás. Não pedi. Não. Ela disse que não concordava com a intervenção. Deixa eu checar. O que foi? É que sim. Bom, pelo menos eu até agora não encontrei isso dito, mas Isso. o que foi pedido é a não intervenção no México. Eles têm que dizer isso assim como todos os países. Senão você permite que alguém faça isso no seu país. Exatamente. Nem todos os países, quer dizer, até mesmo o Reino Unido, França, Itália, basicamente, todos os países da Europa têm sido contra essa forma. Embora também, por outro lado, a favor de que você permaneça onde está, não é? Isso também que fique claro, né? Mas sim, bom, a câmera não se move para cá, não para cá. Isso assim, diz esse Mercedes, como o Vaticano tem cumprimentado, está muito em tribo. Muito atribulado, super atribulado. Como vai, Mercedes? Obrigado pelo apoio. Muitíssimo, ele diz. O dinheiro não é tudo na vida. Só 99%. Está ótimo, diz este. Tem um ditado que diz: onde choram, aí está o morto, ele diz. Tem que ser forte, mas está bom, saudações, diz este. Ele diz que uma coisa é pegar alguém que tomou o poder como Maduro e outra é enfrentar um país com um governo eleito. Exato, exatamente, muito diferente, totalmente. Por isso os Petros sabem que vão fazer isso por ele? Sim, é como se esse nem nada disso, nem seria ou seja, o ideal. De jeito nenhum, porque aí sim você já entra nesse que, bem, não existe. Então há a soberania de nenhum país, nesse caso, então há o comentário que fez até agora, dos que eu vi, do Sheman, foi mais do que tudo fazendo uma crítica. Não a, bem, a operação que foi feita, basicamente o tema que ele abordou, bem, não só dele. Acho que está, como se chama dele, Milei, por exemplo, acho que sim. Foi o único da América Latina que parabenizou. E sua Marilândia também. Sim. Mas é que sua Marilândia quer ganhar pontos, agora também.
Claro, claro, claro. E sempre imagino o novo FON que ela tem na Casa Branca. Nem com as boas, nem com as boas. Ou seja, sim, imagina se não vão contratá-lo, vão tê-lo ali no momento em que precisarem. Diz que jockey não, então vão tê-lo ali. Como você está? Lúcia, saudações para Panterita Vilco Farrulos. Alex, como você tem estado? Muito bem, Maria Helena, como você tem estado? Tudo bem? Saudações. Ele diz. Bom, eu também meio que entendo vocês assim. Falta outro final. Saudações a todos, sim, isso mesmo, exatamente, saudações, Helena. Sim, eu acho que falta outro final e vamos ver. Já veremos como será o desfecho. Diz Adas. Ainda não pediram a libertação de Maduro? O ataque foi reprovado? O que se diz é que o México está se movendo diplomaticamente para tentar frear o Trump, para que ele pare de ficar ameaçando. Exato, e diz o Cat, diz. Acho que os únicos que poderiam reclamar do Trump são os venezuelanos, mas pelo menos aqui no Chile os venezuelanos fizeram festa. Claro, exato, não se fala que feio fica quem vai brigar contra o que os Estados Unidos fizeram e começam a brigar com os venezuelanos que dizem que está certo que façam isso, que precisamos disso, é muito ruim que façam isso, que vão criticar os venezuelanos que aceitem. Sim, não. Ou seja, aqui, por exemplo, foram alguns poucos que não quiseram ir protestar para liberar o Maduro. Venezuelanos chegaram rápido em Nuevo León, Monterrey, para dizer o que vocês estão dizendo, ou seja... Sim, também em Porto Rico aconteceu em diferentes lugares que tiveram que brigar com pessoas, diz El Cateri. Ela diz que para esses tem que ser feito com provas contundentes, não por presunção. Aí está a diferença. Sim. Saudações, El Cateri, como você tem estado? Bom, então vamos. Vamos, pessoal. Estamos no WhatsApp e Telegram, onde enviamos notificações dos amigos, além de Facebook, X e Instagram. E acho que já está bom. Muito bom. Tenham uma ótima noite e aproveitem o fim de semana. Acho que agora, a partir desta segunda, todo mundo já começa. As crianças voltam às aulas só na próxima semana. Só na próxima semana. Ah, bom, ainda falta 1 hora, 1 semana e meia, tranquilo. Muito obrigada, Roblox, por essas assinaturas. Saudações, Roblox, muito obrigado. Saudações para a Mercedes também. Saudações para toda a comunidade que nos apoia. Um abraço e, bom, nos vemos amanhã. Estaremos aqui cedo. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por buscar a verdade. Isto é PP ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui nós analisamos. Enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal PP e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se. Ao vivo na casa. Sim, senhor.